Um grande dilúvio varrendo quase todos os seres vivos da superfície do nosso planeta. Batalhas cósmicas travadas nos céus da Alemanha. E cataclismos geológicos ameaçando o futuro da humanidade. Há séculos, a raça humana vem enfrentando todo tipo de calamidade inimaginável. Mas estamos nós à mercê das forças naturais? Ou existe uma força ainda maior em ação? Os alienígenas que aparentemente nos criaram tinham a habilidade e o desejo de manter os humanos desunidos. Eles podem nos controlar, mas nós não podemos controlá-los. Isso nos torna uma espécie de segunda classe. Bem, eles podem ser ainda mais violentos do que nós. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? E se ajudaram, eles estão aqui para nos controlar, nos exterminar ou nos preparar para o futuro? Quem esteve lá? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do Passado, a série. Tortuguero, México. Neste sítio arqueológico jazem as ruínas da cidade maia, uma civilização que aqui prosperou de 250 a 900 depois de Cristo. Entre os muitos artefatos descobertos neste local estão exemplos de manuscritos também conhecidos como hieróglifos maia, uma linguagem escrita totalmente desenvolvida. Em abril de 2006, o estudioso da cultura maia, David Stewart, decifrou as inscrições descobertas no que ficou conhecido como Monumento 6. Os pesquisadores acreditam que o texto traduzido constitui mais uma prova de que o calendário maia termina em 21 de dezembro de 2012. Segundo a tradição maia, os deuses retornarão nesta data. E podemos ler entalhado na pedra: ele descerá com a glória, o deus Bolon Yocte. Bolon Yocte era um dos deuses maias da criação. Ele criou a inteligência humana. Os antigos maias eram dotados de grande sabedoria, de grande conhecimento. Sua previsão do dia 21 de dezembro de 2012, o solstício de inverno, como um grande marco no tempo da Terra, foi uma verdadeira percepção do que está para vir. É o marco da mudança para uma nova era. A civilização maia, estabelecida inicialmente em 2000 a.C., possuía a arquitetura, a agricultura, matemática e astronomia altamente avançadas. Mas a teoria dos antigos astronautas preconiza que as fantásticas realizações dos maias se devem em parte a contatos com extraterrestres. E a prova final, dizem, está na criação do calendário maia. Os estudiosos concordam com a data em que o calendário supostamente começou, que foi em 11 de agosto de 3114 a.C. Em 3114 a.C., os maias nem existiam. Então, o que os levou a iniciar seu calendário em 3114 a.C.? Segundo o livro Chilam Balam, que é o livro dos sacerdotes Jaguar, na época, uma estrada para as estrelas desceu dos céus e os deuses 13º e 9º vieram até a terra.
Aí nós temos uma referência direta a alguém que chegou do espaço. Os maias foram uma das civilizações que relataram uma forte presença extraterrestre. Seus deuses alienígenas se envolviam diretamente em sua sociedade e ciência. A ideia aqui é a de que talvez essa teoria, a de que o mundo acabará em 2012, seja uma profecia colocada no calendário pelos alienígenas através dos maias. Apocalipse. Armagedon. O fim dos dias. Incorporada a várias culturas antigas e religiões ao redor do mundo está a ideia de que a civilização como a conhecemos chegará ao fim. Tais crenças apocalípticas são a essência do capítulo final da Bíblia cristã judaica chamado o Livro da Revelação. Segundo o texto, um anjo de Deus apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos e compartilhou com ele visões sobre o futuro. Nessas visões, Deus retornaria no fim dos tempos para julgar a humanidade. O livro da Revelação expõe um futuro em que anjos aparecerão sobre a terra e eles vão punir a humanidade. Terremotos, tempestades, inundações gigantes e catástrofes assolarão o nosso planeta. Mais evidências do profetizado Apocalipse foram encontradas em 1947 nas áridas cavernas do deserto da Judeia. Os arqueólogos descobriram cerca de 900 documentos que acreditam terem sido escritos na época de Jesus. São os manuscritos do Mar Morto. Entre eles há um, chamado de Manuscrito da Guerra, que conta em detalhes uma futura guerra apocalíptica entre as forças da luz e das trevas. Os manuscritos do Mar Morto falam sobre uma guerra entre anjos bons e maus. Em quase todas as literaturas antigas, você se depara com essas lutas cósmicas entre as forças do bem e as forças do mal. O conceito de que, de alguma maneira, deuses têm facções diferentes e lutam uns contra os outros, originou a ideia de que talvez tenha realmente havido uma guerra entre facções alienígenas que estavam visitando a Terra. E isso teria fornecido imagens e ideias básicas para a formação da mitologia antiga. Nas tradições islâmicas e judaico-cristãs, criou-se a ideia de que haverá um tipo de guerra final em que Deus derrotará Satanás de uma vez por todas. Isso tem sido interpretado por pessoas que dizem que os alienígenas retornarão e lutarão de novo pela última vez. Mas será que esses avisos de guerra iminente na Terra vieram realmente de Deus? Ou será que se originaram em algum outro lugar? E se o apocalipse for realmente acontecer, não poderia ser parte de um ciclo recorrente de fenômenos naturais? O supervulcão Toba, na Indonésia. 75 mil anos atrás, este grande lago vulcânico entrou em erupção e desencadeou uma grande mudança climática que quase dizimou a humanidade. Quando ocorre uma dessas grandes erupções vulcânicas, o que preocupa é o pó que fica na atmosfera, porque ele barra a luz do Sol e o planeta pode esfriar. Se o fenômeno durar muito, pode realmente ter interferido no ciclo de vida dos organismos presentes na época. Os cientistas classificam o fenômeno como um exemplo de gargalo genético, um evento catastrófico que diminui drasticamente a diversidade genética das espécies. Pelo menos por 2 vezes, os Homo sapiens sofreram o efeito gargalo genético, em que a população mundial diminuiu, chegando a meros 3.000 Homo sapiens ao redor do mundo.
Os mesmos padrões de história se repetem constantemente. E por trás deste padrão, continuamos a ver a possibilidade de uma influência alienígena levando alguns desses eventos a ocorrer. As histórias de inundação são bem interessantes. Você as encontra na Bíblia. O que elas dizem é que essa raça extraterrestre, os anjos, deuses ou como quiserem chamá-los hoje, basicamente se cansaram da humanidade. Ela ficou barulhenta e insurgente. Era hora de exterminá-la. É bem possível que os alienígenas tenham tomado a decisão de limpar completamente o planeta. Para tal, precisariam criar eventos de incrível magnitude, como o dilúvio descrito na Bíblia como o de Noé. Deus veio a ele e disse que puniria a humanidade. Agora, Noé, você é bom e quero que você construa uma grande arca e acolha todos esses animais, um casal de cada. Coloque-os no barco e navegue. E você começará tudo de novo. Quando pegamos a Bíblia e vemos Noé, descobrimos que ele, de alguma forma, conhecia um futuro que todos os demais na Terra pareciam desconhecer. Mais especificamente, ele recebeu o projeto de um dispositivo através do qual poderia sobreviver à catástrofe. Isso é muito específico porque acaba sugerindo a ideia de que Noé possa ter tido contato com antigos alienígenas. Talvez os alienígenas tenham criado algum tipo de catástrofe. Mas também é possível que o dilúvio tenha sido um grande desastre natural. E os extraterrestres tenham avisado a população local sobre o grande cataclismo. Os extraterrestres garantiram a nossa sobrevivência. Poderia haver uma razão para os humanos terem sobrevivido a tais desastres tantas e tantas vezes? Seria realmente possível o grande dilúvio e outros eventos cataclísmicos de extinção serem causados por extraterrestres? Se sim, quem são estes seres destruidores e qual é seu grande objetivo? Indonésia, 2004. Um grande terremoto subaquático produz um tsunami que aniquila mais de 230 mil pessoas em 14 nações costeiras. Foi um dos desastres naturais mais letais da história documentada. Os geólogos determinaram que o movimento de placas tectônicas no fundo do Oceano Índico gerou ondas mortais que mediam quase 30 metros. Basicamente, tsunamis são super maremotos. Na verdade, tudo resulta de algo muito simples. Uma quantidade de energia é aplicada ao oceano, até que um maremoto é gerado. A água se desloca e forma uma onda que pode ser muito compacta e viajar grandes distâncias, atingindo a costa de algum lugar. Mas poucos dias antes do desastre, várias testemunhas relataram o avistamento de objetos voadores não identificados ao jornal India Daily. As pessoas relataram o avistamento de luzes brilhantes no céu antes e durante o tsunami. Os cientistas acham que isso talvez se deva ao atrito entre as placas tectônicas. A fricção teria sido tão grande que produziu um brilho. Conhecida como luzes de terremoto, os cientistas vêm estudando este fenômeno desde que foi fotografado pela primeira vez no Japão, nos anos 60. Embora haja muitas teorias sobre a sua causa, ainda não há nenhuma explicação viável para o fenômeno. O que está ficando bem aparente é que a atividade OVNI e a tectônica estão lado a lado.
Existem muitas perguntas a serem feitas aqui e a ciência precisa responder cada uma delas. Mas a questão mais importante é essa. Seria o fenômeno OVNI um subproduto da atividade tectônica? Islândia, abril de 2010. Um dos maiores vulcões do país entra em erupção pela primeira vez em 2 séculos. Após a grande explosão, a Sky News capturou a imagem de um estranho objeto voador em forma de V entre a nuvem de fumaça e cinzas. Inúmeros vídeos foram feitos sobre aquela erupção vulcânica. Alguns deles mostram claramente um objeto incomum pairando ao redor do vulcão. O objeto é claramente controlado por algum tipo de inteligência. Com base no que vemos no vídeo, fica óbvio que não são pássaros, como alguns céticos tentam argumentar. Segundo os cientistas, erupções vulcânicas são eventos naturais que ocorrem quando as rochas no interior da Terra ficam tão quentes que derretem e se tornam magma. O magma cria muita pressão no local onde o vulcão está. Há um momento em que a Terra cede e o magma, gases quentes, lava, tudo sai com pressão através do topo. Ainda assim, alguns cientistas acreditam que há uma grande correlação entre eventos catastróficos e o aparecimento de UFOs. O fato de termos OVNIs antes e durante esses eventos, seja um tsunami ou um terremoto, claramente mostra que algo está presente. A questão é, eles estão apenas monitorando o evento ou estão de alguma forma envolvidos? Eles estão causando isso? Há alguma maneira de despertar um vulcão? Por exemplo, vamos supor que ele esteja prestes a explodir. Há alguma coisa que se possa fazer tecnologicamente para despertá-lo ou para tornar o evento pior? Nós não sabemos. Nós vemos a aparente profecia de um evento como este acontecendo. Os UFOs aparecem, o evento ocorre. Segundo a teoria dos astronautas antigos, espaçonaves alienígenas têm sido avistadas nos locais ou nas proximidades das catástrofes naturais desde a antiguidade. Mas por quê? Seria possível que os extraterrestres estivessem apenas curiosos sobre os eventos geológicos da Terra? Ou poderia haver algum outro motivo mais sinistro para o interesse? – 14 de abril de 1561. Nuremberg, Alemanha. Os cidadãos acordam de madrugada para acompanhar o espetáculo de objetos cilíndricos pairando no céu e liberando discos vermelhos, pretos, laranjas e azuis. Segundo relatos publicados no jornal Nuremberg Gazette, tubos semelhantes a canhões também apareceram e eles começaram a lutar uns contra os outros. Após 1 hora de batalha, as entidades pareceram pegar fogo e caíram na terra, onde viraram fumaça. 5 anos depois, o arquiteto austríaco Hans Glaser criou uma gravura de madeira detalhando o que observou durante o famoso evento. Naquela gravura e nos relatos das testemunhas, realmente podemos ver UFOs em batalha. Os relatos diziam que eles estavam combatendo uns aos outros, atirando uns nos outros. Se observar o canto direito na base da gravura, verá fumaça saindo de alguns círculos no chão. Está claro que eles caíram, foram abatidos. Isso é muito interessante, pois mostra que o padrão de agressão entre os UFOs realmente existe há muito tempo. Para alguns estudiosos defensores da teoria dos antigos astronautas, a gravura de 450 anos é a evidência de uma guerra cósmica alienígena. Na verdade, eles alegam que eventos hostis similares vêm ocorrendo na história há séculos. As evidências, a partir dos registros, dos depoimentos das testemunhas, mostram uma conexão entre os UFOs e uma tentativa de diminuição, uma aparente intenção de aniquilar ou diminuir a raça humana.
Por exemplo, durante os anos da praga, houve muitos relatos de UFOs, luzes brilhantes no céu que espalhavam gases. As pessoas diziam que esses gases eram, na verdade, a causa da praga. Mas pode realmente haver uma conexão entre relatos de testemunhas sobre guerras no espaço e os recentes avistamentos de UFOs durante as chamadas catástrofes naturais da Terra? Há alguma prova de que visitantes alienígenas estão criando eventos cataclísmicos na tentativa sinistra de controlar ou diminuir a população terrestre? Talvez a resposta possa ser encontrada em Florença, Itália, entre os diários e papéis secretos de um dos homens mais brilhantes e misteriosos do mundo, Leonardo da Vinci. – 2005. Florença, Itália. Atrás de uma escadaria oculta na Basílica da Santíssima Anunciada, pesquisadores do Instituto Militar Geográfico da Itália descobriram a oficina secreta de Leonardo da Vinci. Ele foi o verdadeiro homem da Renascença arquetípica. Um pintor brilhante, um inventor brilhante, um poeta brilhante, ambidestro. Ele podia escrever com a mão direita e com a esquerda ao mesmo tempo. Ele escrevia de trás para frente. Era um cara muito interessante. Embora Da Vinci seja reconhecido por seus quadros como a Mona Lisa e a Última Ceia, estudiosos estão mais intrigados por seus livros de anotações particulares, que continham esboços de uma tecnologia militar futurista, incluindo metralhadoras, tanques, helicópteros e até submarinos. Está claro que Leonardo da Vinci estava ciente de uma série de segredos que foram transmitidos por muitos e muitos milhares de anos. Da Vinci também pode ter sido contratado por extraterrestres humanoides que podem ter falado com ele em pessoa ou telepaticamente, inspirando-o a fazer muitas coisas diferentes. Nós sabemos, por exemplo, que uma de suas invenções foi um carro redondo. Isso se parece com um UFO. Mas ele também projetava armas. E seria isso oriundo do fato de os UFOs terem demonstrado alguma agressividade que, de alguma forma, passou para ele? Estariam eles tentando lhe dar armas que poderiam ser usadas para destruir a vida no planeta? Isso pode ser possível. Mas Leonardo da Vinci tinha conhecimento sobre armas avançadas. Teria ele adquirido através de observação e estudo? Ou este conhecimento lhe foi dado por outra fonte, talvez extraterrestre? Este é o livro das profecias, um livro muito raro. Nele existem alguns tipos de descrições que podem indicar algumas visitas extraterrestres. Há referências nas quais o próprio Da Vinci disse que teve encontros, visões de deuses e anjos. E claro, segundo a teoria dos antigos astronautas, não existem deuses, não existem anjos. Eles eram extraterrestres. Seria possível que através dos séculos os alienígenas tenham feito parceria com colaboradores humanos? Seres humanos confiados com um tipo de conhecimento científico avançado que possibilitaria à humanidade pular séculos de uma evolução intelectual normal? Para os estudiosos da teoria do antigo astronauta, o fato de a humanidade ter saltado do lombo do cavalo para a viagem à Lua em menos de 100 anos torna esta hipótese não somente possível, como totalmente provável. No nosso desenvolvimento, subitamente damos um salto quântico. Nós estamos nas cavernas comendo bananas e de repente estamos construindo pirâmides. Virtualmente, do dia para a noite, este salto quântico pode ser explicado por uma intervenção extraterrestre direta no nosso passado. E os visitantes são reverenciados como deuses,
que parecem vir em discos voadores ou barcos de prata, ou qualquer uma das várias descrições da tecnologia extraterrestre que vemos nas antigas lendas. E eles estão sempre tentando conduzir a humanidade em uma direção que é benéfica para todo mundo. Há muitos que acreditam que os visitantes extraterrestres podem ter fornecido inspirações intelectuais para homens como Albert Einstein, cujas teorias sobre a relatividade abriram portas para a possibilidade de viagens futuras através do espaço e do tempo. J. Robert Oppenheimer, cujas pesquisas no campo da física teórica resultaram no desenvolvimento de armas nucleares. Wernher von Braun, cujas inovações na tecnologia avançada de foguetes culminaram no programa espacial atual. Quando olhamos para as vidas e motivações como as de Wernher von Braun e o porquê de ele querer levar a humanidade para o espaço, somos confrontados com o fato de que ele estava absolutamente convencido de que já havíamos ido para lá ou uma antiga civilização teria vindo de lá para a Terra. Essas pessoas eram motivadas e especificamente queriam nos levar ao espaço, porque de alguma forma encontrariam algo que mudaria completamente o planeta Terra. Então, há também Nikola Tesla, cujos experimentos com eletricidade levaram à tecnologia de satélites, robótica e ao que alguns chamam de raio da morte. Mas o raio da morte, disse Tesla, poderia eliminar um exército de 100 mil homens de uma vez e derreter o motor de uma aeronave a 400 quilômetros de distância. Quando o FBI investigou o assassinato de Tesla, encontrou documentos de que o raio da morte estava em desenvolvimento na base da Força Aérea Wright-Patterson em 1943. Base da Força Aérea Wright-Patterson em 1943? Para onde o disco voador de Roswell foi levado? Base da Força Aérea Wright-Patterson. Então uma conexão com aquela arma. Poderiam as conquistas científicas de Tesla terem sido influenciadas por alguma inteligência alienígena? Será que outros gênios humanos através dos tempos serviram como canais, permitindo que os extraterrestres aprimorassem extraordinariamente nossa tecnologia? Se a resposta for sim, então para o que estamos sendo preparados? Pode haver uma conexão entre a inteligência da humanidade, avanços científicos e os chamados desastres naturais que ameaçam varrer populações inteiras da face da Terra. O rio Omo, na Etiópia, flui por 640 quilômetros em direção ao sul e deságua no lago Turkana. Suas margens são ricas em fragmentos de fósseis hominídeos, incluindo os de chimpanzés, gorilas e antigos humanoides. Aqui, em 1967, o paleantropólogo Richard Leakey descobriu 2 crânios humanos parciais. Os restos datam de 195 mil anos atrás, o que torna estes fósseis a mais antiga evidência dos humanos modernos, ou Homo sapiens. Estamos constantemente realizando novas descobertas, esqueletos mais completos e até lugares mais complexos. Se analisarmos os registros de fósseis até certo ponto, acharemos ancestrais em comum com os chimpanzés. Se nós voltarmos no tempo, nós teremos os Neandertais e o Homem Cro-Magnon. Nós evoluímos do Cro-Magnon e os Neandertais desapareceram. É muito interessante tentar descobrir por que nós tivemos mais sucesso que eles. Nós somos os únicos que saíram da árvore genealógica com cultura. Por quê? A evolução diz que foi por coincidência. Nós nos adaptamos melhor. Eu digo não. Resultamos de uma mutação artificial feita na árvore genealógica. Então, do dia para a noite, estávamos erguendo pirâmides. Suméria foi criada. Todas essas grandes conquistas foram realizadas virtualmente do dia para a noite. Então, esse salto quântico de desenvolvimento, esse Big Bang de conhecimento ou inteligência aconteceu de repente. A teoria dos antigos astronautas sugere que isso é um resultado direto da manipulação do nosso DNA pelos alienígenas. Então, se somos meio humanos, meio extraterrestres, somos híbridos.
Nós possuímos uma riqueza incrível de informações sobre a antiguidade preservada em pedra, o que nos leva a acreditar que os antigos ancestrais dos humanos modernos não nasceram simplesmente na Terra. Eles vieram de outro lugar. Mas se os extraterrestres chegaram aqui em um passado distante, quem eram eles? E por que vieram para cá? Defensores da teoria do antigo astronauta dizem que a resposta está nos antigos textos sumerianos. Em 1849, o arqueólogo britânico Austin Henry Layard descobriu 22 mil tabletes de argila na antiga cidade suméria de Nínive, área conhecida hoje como Iraque. Os tabletes contêm caracteres cuneiformes, tidos como o primeiro sistema de escrita criado pelos sumérios 6.000 anos atrás. O autor, Zacarias Sitchin, passou mais de 30 anos traduzindo os tabletes sumérios de argila. Em seu livro de 1976, O 12º Planeta, Sitchin descreve uma raça alienígena chamada Anunnaki, que veio para a Terra de um planeta não descoberto do nosso sistema solar após Netuno, chamado Nibiru. Eles explicaram aos sumérios que, por causa de sua ascensão à cultura tecnológica, prejudicaram sua atmosfera. Então vieram para cá em busca de ouro e outros elementos preciosos para restaurar a atmosfera de seu planeta. Segundo Sitchin, os Anunnaki visitaram a Terra pela primeira vez 450 mil anos atrás, durante a Era dos Neandertais. Eles criaram o Homo sapiens através da engenharia genética, visando obter uma espécie que pudesse trabalhar e explorar minerais preciosos para eles. Nossos ancestrais acreditavam que eles eram deuses. E eles tinham um propósito para estarem aqui. Os Anunnaki queriam tornar nossa geração primitiva inteligente. Queriam plantar curiosidade dentro do nosso cérebro. E nós desenvolvemos a tecnologia, a astronomia e vários outros campos. Era o que eles queriam. Mas a pergunta é, por quê? Quando olhamos as antigas histórias da criação, descobrimos que o que elas dizem sobre nossa missão como Homo sapiens é que fomos criados para ser uma raça escrava ou operária. Segundo a interpretação de Sitchin dos antigos tabletes, a civilização humana na Suméria foi colocada sob o comando dos Anunnaki. E para disfarçar a manipulação alienígena, reis humanos foram criados para servir de intermediários entre os humanos e os chamados deuses. Então, por volta de 3000 a.C., os humanos começaram a construir monumentos de pedra, como Stonehenge e as pirâmides do Egito. Para a maioria dos historiadores, a habilidade física e o conhecimento para erigir tais estruturas megalíticas permanecem um mistério. Mas a teoria do antigo astronauta defende que estes monumentos de pedra foram erguidos por humanos com a ajuda da tecnologia alienígena. E o que os antigos textos dizem sobre a Suméria? Que nada disso teria sido possível sem a ajuda dos deuses, ou, no caso deles, os Anunnaki, que significa aqueles que dos céus vieram. Muitas culturas tiveram uma época em que interagiram com seus deuses encarnados. Então quem eram esses deuses? Na minha opinião, eles eram extraterrestres avançados que trouxeram a tecnologia para construir os monumentos que vemos em Gizé ou através da Bolívia, Peru e América do Sul. As interpretações de Sitchin dos tabletes sumérios também revelam que os antigos astronautas Anunnaki realizaram experimentos de reprodução para aperfeiçoar a raça de operários. Mas para manter a população humana sob controle e corrigir falhas genéticas, os alienígenas orquestraram as chamadas catástrofes naturais. Os Anunnaki viram o homem de Neandertal evoluindo naturalmente aqui na Terra e decidiram colocar sua marca genética na espécie.
Eles tiraram 80% de seus genes e 20% dos humanoides que aqui estavam e nos criaram à sua imagem e semelhança. Essencialmente, foi quando a humanidade moderna nasceu e começou a mostrar o fato nos registros de fósseis. 75 mil anos atrás, houve a erupção do supervulcão no Lago Toba. Após esse grande cataclismo, parece que passamos por grandes modificações genéticas. Alienígenas muito poderosos vieram à Terra e aperfeiçoaram nosso DNA. Provavelmente eles pensaram que havia algo errado com a espécie, então criaram esses desastres, como o dilúvio. Mas então é claro que sempre haverá interpretação bíblica e pessoas acreditando que Deus fez isso. Bem, Deus pode ter sido um extraterrestre que criou os desastres de alguma forma. E é bem provável e também verossímil que para erradicar uma espécie, eles então alteraram geneticamente e alguma coisa deu errado. Então precisaram se livrar de todos e começar tudo de novo. A prova final da teoria dos antigos astronautas não está em nenhum monumento megalítico. Não estará em nenhuma nave que venha a cair. Está misturado profundamente nos nossos genes. E é exatamente o que os antigos textos dizem, que nós fomos criados à imagem de Deus. Embora mais de 20 mil genes tenham sido identificados no genoma humano, os cientistas ao redor do mundo estão apenas começando a compreender as origens do homem. Os geneticistas continuam a estudar o nosso DNA. Mas poderiam eles encontrar traços de uma espécie alienígena em nossos genes? E se o Homo sapiens foi geneticamente modificado pelos extraterrestres, será que eles continuaram a moldar a nossa existência? Condado Elbert, Geórgia. 4 pedras de granito de aproximadamente 6 metros formam um misterioso monumento que alguns chamam de Stonehenge americano. Gravado nas pedras gigantes, em 12 idiomas, há 10 regras ou mandamentos sugerindo como reconstruir a civilização após o Apocalipse. Conhecido como as Pedras Guia da Geórgia, o monumento foi erguido em 1979 por um homem desconhecido, sob o pseudônimo de R.C. Christian. Alguns teorizam que quem quer que tenha erigido as pedras foi um franco-maçom, ou que o nome R.C. Christian foi um meio de imitar o suposto fundador do rosacrucianismo séculos atrás. Quando traçamos sua trajetória até os antigos deuses que utilizavam as mesmas vestes simbólicas, vemos que eles eram os antigos alienígenas dos quais falamos agora. Teria o monumento sido secretamente construído para os seguidores do rosacrucianismo, uma antiga sociedade de místicos e filósofos inspirados pela religião do Extremo Oriente? Se sim, será que as pedras contêm mensagens codificadas com o intuito de nos preparar para o iminente apocalipse? Talvez. Mas, para os defensores da teoria dos antigos astronautas, avisos sobre um apocalipse próximo se destinam a prevenir os humanos contra a possibilidade real de uma invasão alienígena ou pior. Talvez o exame, a vivissecção ou até a aniquilação de toda a vida humana no nosso planeta. Desde o final do século XIX, relatos sobre abduções e experimentos alienígenas com humanos se acumulam a dezenas de milhares. O pesquisador David M. Jacobs passou mais de 40 anos estudando os chamados abduzidos e seus encontros com extraterrestres através da hipnose. Houve uma predominância de evidências convincentes, pessoa após pessoa falando a mesma coisa para mim, coisas que eu jamais poderia imaginar. Então comecei a pensar, meu Deus, isso está realmente acontecendo. Fui surpreendido por evidências concludentes. O que o Dr. Jacobs relatou foi que
o que os alienígenas parecem estar fazendo nos últimos 40 anos, talvez mais. Quando eles abduzem pessoas, não é apenas um experimento. Na verdade, eles estão engajados em um programa muito intenso, muito secreto, de aprimoramento genético. Segundo o Dr. Jacobs, os abduzidos com os quais ele vem falando participaram desse grande programa de criação de híbridos. Mas agora, os híbridos se parecem muito conosco. No entanto, comportamental e psicologicamente, eles ainda são extraterrestres. Jacobs alega que híbridos humano-alienígenas podem se comunicar telepaticamente e controlar os pensamentos humanos neurologicamente. Esses seres podem colocar ideias, imagens nas mentes das pessoas facilmente. O que as pessoas descrevem é que elas podem ser controladas em diferentes níveis pelas mentes desses outros seres. Desde 2003, os abduzidos relatam a Jacobs que os híbridos supostamente estariam integrados à sociedade, despercebidos pelos humanos. Para mim, esta é uma possível evidência de um plano para outra tentativa de diminuição. Criar espaço para este novo salto do Homo sapiens moderno para um novo Homo sapiens, qualquer que seja o nome dele. Este é o potencial apocalipse futuro envolvendo os alienígenas. É aí que eu vejo alguns sinais de perigo. Alguns pensam que esses seres são benevolentes, que estão aqui para nos ajudar, parar a guerra, curar o câncer, que estão aqui por razões que têm tudo a ver conosco e muito pouco a ver com eles. Eu não vejo benevolência alguma, também não vejo malevolência, mas vejo a execução da agenda alienígena, cujo futuro nós desconhecemos. Algumas pessoas teorizam que a criação de uma raça híbrida alienígena pode ser o modo de chegar a uma era melhor na Terra. Alguns abduzidos até mencionam as antigas previsões de que haverá um tempo chamado a mudança, em que humanos e extraterrestres viverão pacificamente na Terra como se fosse um retorno à Era do Paraíso. Outros pensam que eles virão para criar um mundo melhor. E outros acham que eles querem dominar a Terra. Realmente não conhecemos as intenções dos extraterrestres, mas sabemos que há muito tempo eles vêm falando para os abduzidos que em breve todos ficarão felizes, em breve todos conhecerão seu lugar, logo estaremos todos juntos. Isso vem acontecendo há milhares de anos, com a criação do Homo sapiens, quer dizer, desde o início. Então, sugerir que este é o momento em que, uma nova raça híbrida de extraterrestres Homo sapiens irá surgir nesta nova era de consciência, não, é besteira. Porque nós já somos híbridos, nós já somos parte extraterrestre e parte humanos. Humanos e alienígenas híbridos? Engenharia extraterrestre projetada para aniquilar o excesso de população ou talvez extirpar as cepas genéticas inferiores. Seriam as catástrofes geológicas, calamidades e cataclismos, obras de alienígenas invisíveis. Para os céticos, a resposta é um ressoante não. Mas com o fim do calendário Maia, em 2012, será que todas as nossas perguntas sobre as intenções extraterrestres finalmente serão respondidas? Talvez somente aqueles que sobreviverem até esta data conhecerão a verdade.